Eu quero convidar a igreja a abrirmos a nossa Bíblia no texto de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 12. A questão de 5 anos atrás eu trouxe essa reflexão voltada também para o Natal aqui neste mesmo púlpito. E embora parte do público seja diferente, mas a palavra de Deus é aquela que reforça para nós as verdades dia após dia. Quero convidar você a ler então comigo todo o capítulo de Apocalipse 12. Apocalipse 12, do verso 1 ao 17. Mesmo assentados como estamos, queridos, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe as leituras que possivelmente forem sugeridas para que nós tenhamos uma melhor compreensão do todo da palavra de Deus nesta noite. Apocalipse 12, vamos ler, diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar, ou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e a vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade do tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, a água como um rio, a fim de trazer ou de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. É um capítulo espetacular, é um texto maravilhoso, essa revelação do Apocalipse. Mas a minha pergunta introdutória: que relação tem Apocalipse com o Natal? Qual a relação que existe entre esse texto que lemos mais especificamente e o Natal? Eu diria, meus irmãos, uma assertiva, que se não existisse o Natal,
também não existiria esse livro do Apocalipse. Se não existisse o Natal de Jesus, o nascimento do Salvador, certamente também não existiria esse livro tão enigmático, ao mesmo tempo tão maravilhoso, tão lindo, que é o livro do Apocalipse. Para alguns, um livro assustador. Certamente há no meio do povo de Deus, aqui e ali, cristãos que têm um certo medo e um certo receio de ler Apocalipse, porque pensam eles muitas vezes que Apocalipse trata dos últimos e terríveis acontecimentos na volta do Senhor, não se sabe quando. Mas, queridos irmãos, é bom lembrarmos que Apocalipse, ele foi um livro escrito para uma igreja sofredora, lá por volta do ano 90, 95, na era cristã, finalzinho do primeiro século da era cristã. Esse livro foi escrito não para falar de coisas terríveis e assustadoras do final dos tempos. Esse livro foi escrito para falar de consolo, de conforto, de apoio, de ajuda para aqueles crentes daquela época que estavam em sofrimento, que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo mortos. Esse livro, então, ele trata não de coisas futuras apenas, mas ele trata da história da igreja, da história da salvação, e ele foi um livro escrito para consolar os cristãos. Ele fala, sim, de coisas futuras, ele anuncia, sim, coisas que ainda hão de ser, que ainda hão de acontecer, mas numa tacada de relação histórica, ele trata da história da salvação, da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. É o que cobre o livro do Apocalipse. Esse livro, escrito com símbolos, códigos, figuras de linguagens, para aqueles que possuíam o conhecimento e o significado de cada ícone, de cada figura aqui demonstrada, era um livro simples de se entender. Para a época de João, quando João escreveu o livro, ninguém tinha dificuldade em entender o conteúdo do livro. 2000 anos depois, algumas dessas chaves interpretativas foram perdidas. Alguns desses símbolos ficaram no passado e nós não acompanhamos e não alcançamos o conhecimento deles. Alguns desses códigos, sim, se perderam. E há alguns pontos do Apocalipse que nós temos uma certa limitação de compreensão, já que esses campos ficaram um tanto quanto cegos. Se você se lembra, nós já citamos aqui, pouco tempo atrás, fizemos uma maratona no livro do Apocalipse, estudando ele às quartas-feiras, e nós acompanhamos, mais particularmente, o material do Dr. William Hendrickson. O Dr. William Hendrickson, ele trabalha esse livro do Apocalipse, entendendo que esse livro é uma peça teatral. Segundo ato, abre-se as cortinas, e o segundo ato trata de novo do nascimento do Cordeiro até a segunda vinda do Cordeiro. E assim, cada um desses 7 atos trata com um precioso diamante, com 7 lados. Cada um desses lados conta a mesma história, ora voltando no Velho Testamento, ora partindo do nascimento do Cordeiro, mas cada um desses 7 atos narra a história da salvação. A vinda do Filho de Deus como Salvador e o seu retorno em segundo momento, em glória, para buscar aqueles que são seus ou para transformar esse mundo, para fazer de fato a concretização da sua história. Cada ato dessa ensinação demonstrada por João no Apocalipse, como dissemos e repetimos, narra a história da salvação. Então o livro, ele era um livro de conforto, ele era um livro de consolo, era um livro de ajuda para que os crentes que estavam ali naquela época, sendo perseguidos, espoliados, mortos, sendo eles muitas vezes fustigados de forma terrível e assustadora, pudessem ter essa confiança: o nosso Salvador reina. O nosso Salvador Jesus, ele veio na sua primeira vinda, ele governa sentado ao lado do Pai, e ele retornará em glória para buscar o seu povo. Mesmo que padeçamos e soframos aqui, a garantia que temos é que o Senhor Jesus reina. O livro do Apocalipse, meus irmãos, ele trata desse contexto, para trazer consolo, conforto, segurança ao coração daqueles irmãos. Guilherme Kerr,
pastor presbiteriano, há um tempo atrás, lançou um pequeno comentário também sobre Apocalipse, e o título do comentário dele era Tudo sob controle. Exatamente esse é o teor do Apocalipse. É para mostrar que tudo está sob o controle de Deus. Nada escapa à mão poderosa do Senhor. Nada escapa ao poder dominador e soberano do Senhor em conduzir a história. O mundo não vai se perder na história. O mundo não vai se acabar por força do homem. O mundo não será destruído por guerras e bombas. Como é que nós podemos ter essa certeza tão absoluta? A palavra de Deus, não só no Apocalipse, mas em tantos outros textos, nos assegura que no final Então, meus irmãos, temos essa garantia da palavra de Deus que Cristo retornará em glória, que Cristo voltará e ele não encontrará um mundo explodido, desfacelado, acabado, destruído, mas ele encontrará aqui um povo, sim, um povo rebelde, contradizente, um povo que continua lutando contra ele, mas ao mesmo tempo um povo separado no meio dessa multidão pecadora, um povo que é o seu povo, e ele há de vir para encontrar e buscar a sua igreja. Esse texto que lemos, ele pertence ao quinto ato. Nós falamos que Apocalipse são 7 atos nesse cenário artístico, teatral, e nós estamos então aqui no quinto ato. O quinto ato, se você for ler a partir dessa ótica, ele vai do capítulo 12 ao capítulo 14. Conta a história da salvação do nascimento do Cordeiro até a consumação da história de novo, nos capítulos 12 a 14. E nós vamos falar então hoje, olhando apenas aqui o capítulo 12, eu quero compartilhar com você então algumas implicações do Natal. Olhando para Apocalipse 12, algumas implicações do Natal. A primeira coisa que eu quero trazer, meus irmãos, é a apresentação dos personagens que se dão aqui neste enredo. A apresentação dos personagens que fazem parte desse ato, dessa peça teatral, nesse momento aqui do livro de Apocalipse. Temos alguns personagens. Primeiro, nós temos uma mulher, é o que apresenta-se aí logo no primeiro versículo, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela está grávida, ela grita com dores de parto, ela está sofrendo para dar à luz. O primeiro personagem, então, é essa mulher majestosamente vestida. Diz o texto aqui que ela está vestida do sol. A ideia ou o significado apocalíptico dessa figura vestida do sol é que ela é exaltada e gloriosa. Ela é bela e radiante, como o sol. Assim traduz a figura lá da literatura apocalíptica. Segunda referência rápida a essa mulher, ela tem a lua debaixo dos seus pés, o que significa que ela tem domínio sobre alguma coisa, ela está dominando sobre parte daquela criação de Deus. Então ela domina sobre algo, é uma dominação limitada, mas ela exerce certo domínio. Segunda ou terceira observação que temos acerca dessa mulher, diz o texto que ela tem 12 estrelas na cabeça. A ideia da estrela é a ideia de ser vitoriosa, ter sido já recompensado, ou estar sendo recompensado. Por que 12? Você vai encontrar no Apocalipse essa figura do 12 ou do 24. Não é? 12 figuras do Velho Testamento, que eram os 12 patriarcas, ou os 12 representantes de tribos do Velho Testamento, e mais 12 no Novo Testamento, que representam os 12 apóstolos. Então essa figura de 12... ou a figura de mais 12, 24, você tem presente aí, e essa figura, tanto dos 12 do Velho Testamento, quanto dos 12 do Novo Testamento, ou a totalidade dos 24, indicam a igreja. É uma figura da igreja. No caso aqui, é a figura da igreja no Velho Testamento, ainda representada apenas pelos 12 patriarcas do Velho Testamento. Então a mulher que dá a luz ao menino é a igreja do Velho Testamento.
É a igreja que não tinha ainda os 12 apóstolos e a continuidade da igreja a partir da mensagem neotestamentária da redenção em Cristo Jesus. Ela possuía sim a mensagem da salvação, possuía sim a mensagem do Redentor, do Messias, do Cordeiro, mas ainda representado nas figuras do Velho Testamento. Então o Messias ainda não tinha, nesse momento, se encarnado. Aliás, esse capítulo é o momento da encarnação do Verbo da vida. É o momento da encarnação do Senhor Jesus, o Filho de Deus, entrando na história. Então a mulher grávida é a igreja do Velho Testamento, representada ali em Israel. Ela acha-se grávida, ela aguarda o nascimento de um filho. Então, na figura do Velho Testamento, você vai entender que Israel é esse povo preparado por Deus na história, talhado e trabalhado pelo poder e graça de Deus, para que esse povo fosse o útero do qual nasceria o Messias. Para que esse povo, os judeus, representando ali os 12 do Velho Testamento, fosse a mulher, o útero do qual nasceria o Filho Jesus. Ela estava grávida. É a nação de Israel na sua ânsia, no seu desejo do Redentor. E você vê essa contorção das dores de parto na história. Quantas e quantas foram as vezes que Israel ansiou tremenda e poderosamente a inserção, a entrada do Filho de Deus na história, a entrada do Messias, para que viesse redenção a Israel. Então a mulher grávida é a figura do povo de Israel que ansiava, desejava ansiosamente pelo nascimento do Filho de Deus, pela entrada do Messias. Nós sabemos, irmãos, que Israel teve uma compreensão até de certa forma inadequada do Messias. Israel esperava um Messias que viesse um homem pronto, um homem feito, um Deus todo-poderoso, que entrasse na história, que guerreasse contra os inimigos de Israel, exaltasse Israel como um povo de Deus, como a nação predileta, e essa nação dominaria sobre os reinos da terra. Israel não esperava um Messias que nascesse numa manjedoura. Israel não esperava um Messias que fosse filho de uma família tão simples e pobre. Israel esperava um Deus todo-poderoso, um libertador vitorioso, que entrasse e tirasse Israel da condição de miséria que ele estava. E olhando aqui para o cenário, nos dias da vinda de Jesus Cristo, um cenário de miséria, um cenário de opressão, um cenário de dominação, e isso já se arrastava praticamente há cerca de 500 anos. Israel sendo oprimido desde o cativeiro babilônico, vindo até os dias de dominação do Império Romano. Havia um anseio, havia uma ansiedade, havia uma busca ansiosa de que Deus cumprisse a sua palavra. Quando você estuda sobre o messiado de Jesus, você vai descobrir que apareceram na história outras pessoas também dizendo-se terem sido escolhidas por Deus, eleitas por Deus, e de modo tal que eles eram Messias. Mas em nenhum deles houve a concretização do poder de Deus, da presença poderosa do Senhor, e muito menos da divindade de Deus presente no Messias. O povo de Israel, como dissemos, irmãos, ele interpretou enviesadamente a promessa do Salvador. Eles esperavam um Messias que fosse apenas vitorioso. Mas quando você olha para o Velho Testamento, você vê várias e várias referências proféticas dizendo que o Messias sofreria, que o Messias padeceria, que o Messias seria ultrajado. Como é que o povo de Israel trabalhava então esses pontos? Ele entendia que nesse momento do sofrimento, da angústia, da dor, da tribulação, não era uma referência ao Messias Salvador, mas era uma referência a Israel sofredor. E eles tiravam então toda a revelação que mostrava o Messias sofrendo e traziam para si como nação, como povo, sendo oprimido, sendo pisado, e criaram uma ideia de que o Messias só seria o poderoso e garboso vencedor, o poderoso Deus entrando na história. Então, voltando aqui à figura dessa mulher, ela achava-se grávida. Ela está a ponto de dar à luz, é a nação de Israel. É o povo de Israel preparado para receber o Messias. Diz o texto aqui, queridos, que ela deu à luz. Você pode olhar o texto, na verdade,
vai dizer, ou vai passar da figura do ela estar sofrendo dores de parto no versículo 2, e vai passar a falar do segundo personagem, mas na continuidade do texto, se você olhar no versículo 5, pula então do verso 2 para o verso 5, essa mulher deu à luz. Essa mulher, que é o povo de Israel, teve a chegada do Messias, diz o versículo 5. Jesus encarnou-se. Se você se lembra do texto que nós lemos no período de confissão, Lucas capítulo 1, versos 78 e 79, Zacarias, o pai de João Batista, disse: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Graças a Deus, que nos visitará com a salvação, dizia Zacarias, o pai de João Batista. Se os irmãos se lembram, a família de Zacarias era aparentada com a família de José e Maria. As duas mulheres, Isabel, mulher de Zacarias, e Maria, esposa de José, eram primas. E uma achava-se grávida, a outra, com 3 meses de diferença, também achava-se grávida. Então, o sol nascente das alturas, o cumprimento do nascimento do Messias, estava ali às portas para acontecer. E a palavra de Zacarias é uma palavra profética, mas certamente no nascimento de João Batista, Isabel já tinha sido visitada por Maria, as crianças já haviam tremido no útero da mãe, a mensagem de que aparecera um anjo para Maria já tinha sido certamente compartilhada com Isabel. Zacarias sabia que o Messias estava pronto, que o nascimento dele seria questão de meses, poucos dias à frente. É João, o evangelista, o apóstolo de Jesus, que lá no capítulo 1 vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A mulher dá à luz, a mulher tem o seu filho nascido, mas diz o texto aí que esse filho, em questão de pouco tempo, é arrebatado, é levado para Deus. Olha o final do versículo 5, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A leitura é tão rápida que parece que a mulher acabou de dar à luz e seu filho já foi tirado. Mas pergunta-se, numa questão de eternidade, o que é um lapso de 33 anos? É nada. Então é por isso que João narra, ou a literatura apocalíptica narra aqui de uma forma tão concisa, que parece que a mulher mal deu à luz e essa criança foi arrebatada para Deus, dizendo que o tempo de vida do Messias na terra tinha sido um tempo extremamente curto e escasso. Mas o texto continua, e essa mulher, na sua trajetória, ela foge, porque ela está sendo agora perseguida, ela foge para o deserto. Fugir para o deserto, meus irmãos, é uma figura de provações. A igreja que dera a luz ao Messias seria agora uma igreja que passaria por um período de provações. Uma igreja que estaria numa situação de deserto, em sofrimento, em escassez. E você pode voltar para as narrativas do Velho Testamento e você vai encontrar várias e várias vezes a indicação do deserto como uma marca de tribulação. O deserto, por exemplo, na história de Moisés, quando ele foge, depois de ter matado alguém ali no Egito, e fica no deserto 40 anos, em prova, em teste, em preparação. É a história do próprio povo de Israel, depois que vai passar também 40 anos em peregrinação, numa situação de deserto. É a história de Elias, que numa situação de perturbação também, vai para uma região desértica e ali fica. É a história de Jesus Cristo, Filho de Deus, que também, numa situação de provação para o ministério, ele vai para o deserto. Então, o deserto, em todas as figuras, ou na maioria das figuras bíblicas, representa um período de tribulação e de provação. Essa mulher agora, depois de dar à luz, ela foge para o deserto. Se você se lembra da palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, João capítulo 15, versos 18 a 20, Jesus vai dizer que a igreja será perseguida. A igreja sempre será perseguida na história. E se você for ler a história da igreja nesses 2000 anos, você vai encontrar sempre uma igreja perseguida.
Nós aqui no Brasil, por enquanto, é que ainda temos a alegria de falarmos que nós não tivemos grandes tribulações e grandes provações ainda por causa do Evangelho. Mas é possível que tempos à frente as perseguições, quem sabe, também atinja a nação brasileira. Certamente, meus irmãos, Jesus havia já pregado, ensinado e dito que a igreja sofreria. Olha o versículo 18 a 20, lá em João 15, que diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E você vai encontrar no Novo Testamento a narrativa de uma igreja que nasce poderosamente através da redenção em Cristo Jesus, mas uma igreja que é continuamente perseguida. Você sai das páginas bíblicas, Atos termina no capítulo 28, então nós dizemos que nós estamos agora vivendo o capítulo 29. Nós estamos ainda continuando os atos de Jesus através do seu povo, e a igreja continua sendo perseguida. Ora mais, ora menos, ora num lugar, ora no outro, mas a igreja de Jesus sempre sendo uma igreja perseguida. Então, só para lembrar rapidamente, primeiro personagem, uma mulher grávida, uma mulher que sofre no anseio de dar à luz, uma mulher que dá à luz, o seu filho é retirado dela, uma mulher que é fugitiva agora numa situação de deserto. Segundo personagem, olha no versículo 3, vi também um outro sinal no céu, esse sinal era um dragão, um monstro terrível, um monstruoso dragão. Ele era grande, diz o texto aí, adjetivando esse dragão. Um dragão grande. Indica, meus irmãos, o poder. A grandeza do dragão aqui não é uma grandeza física, mas uma grandeza de poder. Mostrando que o diabo, Satanás e os seus anjos têm o poder. Ele não é o Todo-Poderoso, aliás, o poder dele perante o poder do Altíssimo é muito pequeno, mas ele tem poder nas suas mãos. Ele é mesmo donatário de um reino, denominado de o reino das trevas, o reino da perdição. Ele é donatário de uma dominação sobre outros tantos anjos e demônios. Então, o grande dragão aqui indica o diabo. Pelo fato dele ser grande, indica o poder que ele tem. Mas ainda um outro adjetivo segue dizendo que ele era vermelho. A ideia de ser vermelho indica a sua ferocidade, a sua capacidade destrutiva. A cor vermelha na Bíblia, ela está ligada ao pecado. Às vezes nós falamos que, como cantávamos antigamente com as crianças, né? Meu coração era preto. Depois mudou, o cântico não é mais preto. Agora, meu coração era sujo. Né? Então, a cor negra nas páginas da história, muitas vezes é tida como uma cor ruim. Mas quando a Bíblia fala de pecado, ela não fala de negro. Ela não fala da cor escura. Pelo contrário, quando a Bíblia fala numa única referência à possível cor do pecado, a cor do pecado é vermelha. Você se lembra lá de Isaías capítulo 1, verso, salvo engano, 17 ou 18? Ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim. O carmesim é aquele vermelho explodido, aquele vermelho vivo, né? Era uma cor feita a partir de insetos chamados cochonilha, que eram triturados e moídos, e a tintura extraída daqueles insetos dava um vermelho muito forte. Então o Isaías está dizendo ali, ainda que os seus pecados sejam tão vivos quanto o vermelho e o carmesim. Então a cor do diabo aqui, por ser vermelha, indica a sua ferocidade, o seu aspecto destrutivo e a sua pecaminosidade. Ainda falando sobre o dragão, diz que ele carregava sobre a cabeça o quê? Ele tinha 7 cabeças, com 7 diademas. A ideia de cabeças e coroas é a ideia de também domínio e poder. Então o 7, ele traz aqui uma simbologia da perfeição, mas o diabo ele usurpa, ou seja, o diabo ele imita a Deus, mas ele não é igual a Deus. Então é o símbolo de sua autoridade, uma autoridade usurpada, uma autoridade roubada,
mas ele tem sim uma certa autoridade. Continua dizendo o texto que ele tinha também 10 chifres. O número 10 na Bíblia, meus irmãos, ele está ligado, especialmente na literatura apocalíptica, como um indicativo de limitação. Então, quando fala que o diabo tinha 10 chifres, é que o poder de domínio dele também é limitado. Ele não faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, mas o seu poder de domínio tem uma certa limitação. Se você olhar rapidamente no capítulo 2 aí de Apocalipse, capítulo 2, verso 10, é claro que o contexto ali não é o diabo, é uma igreja. E diz que aquela igreja sofreria perseguição durante 10 dias, tribulação durante 10 dias. Só para mostrar que a figura de linguagem carregada no número 10 é de um tempo curto, é de uma limitação. Da mesma forma, o dragão aqui possuindo 10 chifres, significa chifre, autoridade, poder, domínio, mas 10, ou limitados e restritos. Autoridade limitada. Diz aí no texto que ele arrastava a terça parte dos anjos. Você pode observar isso, que ele arrastava a terça parte das estrelas. No versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, e essas estrelas dos céus, figurando os anjos, foram arrojados e jogados para a terra. Então existe uma discussão teológica, onde estão os demônios? Parte dos demônios, nós entendemos que eles estão guardados em algemas eternas, como diz Pedro, como diz Judas. Alguns entendem que eles estão já no inferno, guardados no lugar certo. Talvez anjos com grande potencial de poder e de destruição estão restritos, mas a grande maioria dos demônios estão onde? Aqui, entre os homens. Estão aqui na terra. Você se lembra dos anjos, de demônios, quando no ministério de Jesus, naquele episódio de Gadara, quando Jesus expulsa o demônio de um homem que tinha uma legião, e aquela legião diz para Jesus: Senhor, não nos mande ainda para o lugar de perdição. Ou seja, o nosso lugar ainda é aqui. Permita que a gente fique por aqui ainda. E, sem entrar nos detalhes interpretativos do texto, Jesus permite que eles fiquem por ali, eles vão para uma manada de porcos, os porcos morrem, mas o lugar dos demônios, a princípio, continua na terra. Então, o diabo tem o poder sobre a terça parte dos anjos ou das estrelas e, consequentemente, diz o texto aqui que ele perseguia a mulher. Então, o texto vai continuar aí e vai dizer que ele vai perseguir a mulher. Seu propósito é perseguir a igreja. Se a mulher é uma representação da igreja, ele agora persegue a igreja de Jesus. Primeiro personagem, uma mulher grávida. Segundo personagem, um dragão furioso perseguindo essa mulher que acabara de dar à luz. Terceiro personagem, o filho que nasce. Diz o texto aqui, um filho recém-nascido. A mulher dá à luz a esse filho. Versículo 5, um filho varão. O fato de ser varão, meus irmãos, indica aqui que ele era o varão, ou o homem, ou o descendente prometido por Deus desde o Éden. O seu descendente, é dito, esmagará a cabeça da serpente. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, vá lá para mim, Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5, vai mostrar ali que o descendente da mulher é o próprio Jesus Cristo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que eles recebessem a adoção de filhos. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que Cristo Jesus veio no tempo certo, na hora certa, marcada, estabelecida por Deus, e ele era aquele prometido, o filho da mulher, aquele que nasceria sob a lei, mas ele seria o resgatador, o Goel, ele seria o libertador do seu povo. João 3,16, é um texto que você conhece também, de cor e salteado, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Filho varão, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha ainda no versículo 5 de Apocalipse 12, diz o que ainda? Que ele há de reger todas as nações com cetro de ferro.
Essa afirmativa, meus irmãos, também acontece em vários outros textos lá do Velho Testamento, mostrando que o Messias vindouro, ele seria o dominador e o rei sobre todas as nações. Essa é a afirmação de que esse menino era o Messias. Muitas são as profecias messiânicas que apontavam para o poder do rei, para esse governante eterno, porque ele que seria o rei sobre todos os povos. Outro detalhe sobre esse menino é que ele foi arrebatado para os céus. Ainda no versículo 5, finalzinho, diz que ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Mostra aqui, meus irmãos, que o ministério de Jesus é curto, durou aí seus 33 anos de vida, o seu ministério mais especificamente de 3 anos a 3 anos e meio, ele morre e é arrebatado para Deus. É a ascensão de Jesus retornando e voltando à glória paterna, à glória do Pai. Se você se lembra, poucas horas antes da morte, Jesus tinha dito: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho com aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E agora você tem Atos capítulo 1, versículo 11, pode olhar aí, Atos 1, versículo 11, quando Jesus está subindo aos céus, perdendo-se de vista dos seus apóstolos que estavam aqui, estarrecidos, vendo o Filho de Deus subir e ir embora, e o anjo aparece dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele virá do modo como o vistes subir. É a ascensão de Jesus, é a volta de Jesus. Então, meus irmãos, com essa história, eu espero que tenha sido curto, mas demorei bastante. Com essa história aqui, eu quero trazer algumas implicações do Natal para a nossa edificação. Primeira coisa, Natal implica em angustiosa espera pelo Messias desde o período veterotestamentário. Natal é uma lembrança da angústia de um povo sem salvação que ansiava pelo Salvador. A dramatização trazida aqui nos versículos 1 e 2 apresenta uma mulher grávida, como dissemos, gemendo, gritando, sentindo dores de parto. É a nação de Israel, esse útero preparado por Deus para o nascimento do Filho Jesus Cristo. Muitos eventos se deram com lutas, com guerras, com perturbações na história do povo de Israel. Foi um povo que gemeu, que sofreu durante séculos, mas ele carregava em si, embrionariamente, a esperança salvadora. Ele carregava em si a esperança do Messias que viria. Era a mulher grávida. Segunda coisa, Natal implica, meus irmãos, em uma oposição e em uma perseguição da serpente contra o povo de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 15, é um texto emblemático. Haverá perseguição da serpente contra a descendência da mulher, haverá conflito entre a descendência da mulher e a descendência da serpente o tempo todo. A promessa lá em Gênesis 3,15 é que o filho da mulher, um descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Então, nos versículos 3 e 4 aqui do capítulo 12, João mostra essa oposição de Satanás ao plano redentor de Deus. Por detrás da história da humanidade, meus irmãos, existe a história da salvação. A história da humanidade é uma, mas por trás de toda essa história, Deus trabalha na história e Deus tece a história da salvação. Satanás, que vê aqui as duas realidades acontecendo, a história da salvação e a história da humanidade, ele está imiscuído, misturado em tudo isso, ele procurou de todos os meios alterar o curso da história para que o Salvador não viesse. Se você olhar para a história de Israel no passado, quantas foram as tentativas de destruição do povo de Israel? O diabo estava presente nisso. Ele sabia que era daquele povo esperado, prometido que viria o Messias, que viria o Salvador. Quantas e quantas foram as vezes que o diabo interferiu na história de Israel, de modo que ele não fosse a nação prometida por Deus. Satanás sabia que caso o Messias viesse, a salvação se tornaria realidade e o seu fim seria inevitável. Em toda a história de Israel, você pode ver então a história da salvação e a oposição do diabo contra o plano de Deus. Terceira implicação, Natal implica no sofrimento vicário de Cristo Jesus. O versículo 5 apresenta de uma forma tão resumida que o Filho nasceu.
e que esse filho, em pouco tempo, ele é retirado do cenário e é levado para a presença de Deus. Mas nesse pouco tempo da existência do filho no mundo, existe o drama mais importante de toda a história, meus irmãos. É o drama da justificação do pecador perante Deus através do sacrifício do seu próprio filho. É o drama do Filho de Deus morrendo, é o drama do Filho de Deus recebendo a punição pelos nossos pecados. Compreende-se então no evento do ministério de Jesus Cristo que a principal realização era entregar a sua vida como sacrifício. Se você leu o Evangelho de João especialmente, você vai encontrar várias vezes mostrando perseguição à pessoa de Jesus, mas sempre ali uma ressalva: eles não mataram, não fizeram isso, porque não era ainda a sua hora. Por várias vezes João relata essa frase: não era ainda a sua hora. Por isso ele não foi apedrejado, por isso ele não foi jogado de despenadeiro abaixo, por isso ele não foi preso. Não era ainda a sua hora. Quando você chega no capítulo 17 de João, Jesus ora ao Pai, sabendo que era a hora, e diz: Pai, é chegada a minha hora. E para os discípulos ele diz: vamos, saiamos daqui, porque agora é a hora do príncipe das trevas. Jesus sabia que ele tinha vindo exatamente para a morte, para a cruz, para o cumprimento da redenção, e ele sabia qual era exatamente a sua hora. Então, meus irmãos, ele sabia que o principal ato de toda a sua vida não era ser um homem bom, não era ser um bom mestre, não era ser um exemplo, não era ser um rabino. O principal evento da vida de Jesus, ele sabia muito claramente, era a cruz. Ele veio para a cruz. À luz das Escrituras, meus irmãos, não se pode separar Natal de crucificação. Natal tem tudo a ver com a morte do Senhor Jesus. Ele veio para a cruz. Quarta implicação: Natal implica na perseguição da serpente contra a igreja. Se nós nos alegramos, festejamos, ficamos felizes nessa época natalina, não podemos esquecer que o filho foi retirado, o filho está na glória, o filho está guardado, mas a mulher continua sendo perseguida. Natal fala de perseguição da igreja, do povo de Deus em sofrimento até a volta do Messias. Então, nos versículos 6 especialmente, você vê aqui que Cristo, depois de ter realizado a obra da redenção, ele volta para os céus, Satanás se volta contra a igreja, a fim de impedir que essa igreja cumpra a sua missão de anunciar a redenção, de anunciar a salvação trazida em Cristo Jesus. Em todos os tempos, em todos os lugares, o diabo sempre fará oposição à igreja. A igreja sempre será sofredora, a igreja sempre será perseguida, essa mulher sempre terá ao seu encalço a perseguição do mal. Nessa última década, de forma mais especial, nós temos visto aqui no Brasil leis, tratados, interferências da sociedade, muitas vezes contra os valores do Evangelho. E muitos de nós ficamos estressados. Como assim? Meus irmãos, é continuidade do plano. A perseguição contra a igreja é natural, ela vai acontecer na história em lugares mais fortes, em lugares mais fracos, mas ela vai continuar acontecendo na história e essa mulher sempre será perseguida. Quinta implicação: Natal implica na derrota do diabo. Não esqueça disso. Cristo veio para a cruz e a cruz significa salvação e redenção para um povo, mas a cruz também significa derrota de Satanás e seus séculos. Então, nas linhas 7 a 9, se você der uma olhada, você vai ver que houve peleja no céu, o dragão peleja contra os anjos de Deus pelejam contra o dragão, a igreja está no meio dessa guerra nos céus. A narrativa que reporta, meus irmãos, esse momento da queda angélica lá no passado, lá na eternidade passada, quando o diabo é jogado para a terra e a terça parte das estrelas cai também expulsos da presença de Deus aqui na terra. A palavra diabo significa jogado, expulso. Literalmente, o diabo é aquele que foi expulso. Então, todos os demônios, eles são também diabolos, é o que vai dizer, se referir a eles lá no Novo Testamento. Não só Satanás é o diabo, cada um dos anjos também são diabolos, atirados, jogados da presença de Deus e caem aqui na terra.
A principal derrota sofrida pelo inimigo, meus irmãos, não foi apenas ser expulso da presença de Deus, mas a principal derrota do diabo e seus anjos está na cruz. A cruz é o ato do filho da mulher esmagar a cabeça da serpente. A crucificação de Jesus não é a vitória do diabo. Pelo contrário, ele sabia que se Cristo concretizasse a morte na cruz, ele perderia a batalha. E por várias vezes ele tenta, até mesmo no último momento, ainda tirar Jesus da cruz. Você não é o Filho de Deus? Desce aí. Desce. Aí não é o seu lugar. E o diabo tentando por todos os meios tirar Jesus do cumprimento redentor que era a sua morte na cruz. A serpente, meus irmãos, ela se debate como pode, mas a sua cabeça já está esmagada. Essa é a mensagem que o Natal traz para mim e para você. Natal é vitória de Deus contra o mal. Natal é vitória de Deus contra o diabo. Sexta implicação, Natal implica no júbilo dos remidos diante da realidade da salvação. Então, se você olhar os versículos 10 a 12, você vai ter aí um cântico de júbilo, de glória, de exaltação ao Senhor, onde eles glorificam a Deus pela vitória do Cordeiro. Agora veio a salvação e o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. E versículo 11, eles venceram, ou seja, a igreja, os filhos da igreja, venceram por causa do sangue do Cordeiro. É um canto de glorificação, de exaltação. Versículo 12, por isso festejai os céus. Natal é festa, Natal é glória, Natal é alegria pela vitória do povo de Deus através da pessoa de Jesus. Sétima implicação, Natal implica em que os seguidores do Cordeiro estão seguros, estão protegidos, estão guardados. Então, no versículo 13 ao 18, finalizando o texto, essa peça dramática se desenrola, mostrando que a mulher, ou seja, a igreja, ela continua ainda no deserto, mas ela continua guardada e protegida. As intentonas do dragão contra a mulher são derrubadas por terra. Toda tentativa de destruição da igreja cai por terra e a vitória é que essa mulher está protegida. Os descendentes da mulher, queridos, somos nós. A igreja, depois de Cristo, a igreja do Novo Testamento, continua sendo a igreja perseguida, sofredora, mas ela continua realizando a obra de propagar o nome de Jesus, de propagar a salvação trazida pelo Cordeiro de Deus. Todos os remidos estão seguros. Nenhum dos remidos de Deus experimentará a perdição. Nenhum dos remidos de Deus perderá a graça. Nenhum dos remidos de Deus cairá de modo tal que o diabo tenha vitória. Porque a mulher é protegida, a mulher representa a totalidade da igreja. Termino aqui, meus irmãos, essa exposição, lembrando-nos algumas das implicações do Natal, lembrando que Natal é vitória, Natal é glória, Natal é bênção de Deus na vida de um povo que Ele escolheu. Lembra-se o que os anjos disseram quando apareceram lá no nascimento de Jesus? Glória a Deus nas alturas e paz na terra para quem? Para todos? Não. Paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Ao grupo que Deus quer bem. Àqueles que Deus elegeu. Àqueles que Deus separou para a glória eterna. A paz de Deus recairá eterna, perene e completamente sobre um povo específico. Sobre aquele povo que Deus separou para a vida eterna. Termino então dizendo que Natal é a história da redenção. Natal é a derrota de Satanás que se anuncia desde o projeto salvador de Deus a partir do Éden. Natal também é tribulação e conflito, na certeza de que isso continuará sobre os filhos da mulher até a volta do Messias. Natal é a segurança de que os remidos estão guardados e protegidos por Deus até o último dia. Natal é louvor e gratidão que enche o coração daqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Deus. Estamos na semana do Natal. Não se esqueça disso. Tem festa, tem luzes, tem pinheirinho, tem árvore de Natal, tem presentes, tem Papai Noel para encantar a meninada, mas não se esqueça que Natal
é Deus dando o seu Filho para a nossa redenção. Não percamos de vista que o aniversariante não são as pessoas, não são as coisas, não são os momentos da vida, mas o aniversariante verdadeiro, aquele que deve ser honrado e exaltado, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande presente de Deus para mim e para você. Presente que eu e você jamais conseguiremos pagar, jamais conseguiremos retribuir ao Senhor.